Quanto mais você corre, mais rápido você fica? Será? Porque se isso fosse verdade, o corredor que mais treina no mundo seria automaticamente o melhor, o mais rápido. Mas não é assim que funciona. Hoje eu vou te mostrar o que é volume de treino, quanto você realmente precisa correr, porque alguns corredores melhoram correndo pouco, porque outros aí correm muito e continuam estagnados, e como descobrir ali o volume ideal para o seu objetivo. Porque aumentar volume de forma errada é uma das maneiras mais rápidas de se lesionar e não tem para onde fugir. Inclusive aí uma das maiores diferenças entre correr no improviso e seguir uma planilha estruturada é justamente o controle de volume, porque muita gente treina forte, mas quase ninguém sabe se está correndo a quantidade correta. Primeiramente, o que é volume de treino? Volume é simplesmente a quantidade de km que você corre, a quantidade de quilômetros. Exemplo, se você corre 5 km na segunda, 8 km na quarta, 7 km aí no sábado, o seu volume semanal foi de 20 km na semana. Simples. Mas aqui que está o problema. Muita gente aí acredita que mais volume, mais resultado, mas nem sempre, viu? E o que a ciência diz aí? Estudos mostram que existe uma forte relação entre volume de treino e desempenho, mas existe um detalhe importante. Até certo ponto. Depois disso, os ganhos começam a diminuir aí. Um exemplo, você sair de 10 km por semana para 30 km por semana. Normalmente vai gerar uma evolução enorme. Aí você vai falar, poxa vida, agora você sair de 100 km aí para 120 km gera um ganho muito menor. Isso é chamado aí de retorno decrescente. Agora o maior erro aí dos corredores, um erro clássico é aumentar o volume rápido demais. Um exemplo, essa semana são 20 km. Na semana seguinte 40 km. Resultado disso aí é dor, fadiga e a mais temida de todas, a lesão. O aumento excessivo aí de carga está associado ao maior risco de lesões em corredores. Quanto volume você precisa? A resposta é depende. Quem quer correr 5 km aí, muitas vezes ele vai correr ali entre 20 a 40 km semanais. Já é o suficiente para ter excelentes resultados, mas claro que isso vai depender do seu nível ali, desde iniciante até um avançado. Quem quer correr 10 km aí, normalmente está treinando entre 30 a 60 km semanais. Lembrando, depende do seu nível. Uma meia maratona, muitos corredores evoluem bem ali entre 40 a 80 km semanais. Agora lá na temida maratona, aqui começa o volume a ficar mais importante. Frequentemente você vai rodar de 60 a 120 km. Mas dependendo da sua experiência e da sua bagagem na corrida, sempre tem que lembrar disso. Mais volume não significa mais velocidade. Essa é a parte importante. Você pode correr lá 100 km na semana e vai continuar lento, porque velocidade também depende ali de intensidade, de VO2 máximo, de limiar de lactato, economia de corrida. Volume sozinho não resolve tudo. Bota isso na sua cabeça. E é exatamente por isso que nas minhas planilhas eu não aumento quilômetros ali simplesmente por aumentar. Cada quilômetro tem o seu objetivo, porque correr mais sem estratégia não gera resultado. Correr com quantidade certa, isso sim vai te trazer resultado. E sabe o que os quenianos fazem? Muita gente fala, os quenianos correm muito. Isso é verdade, mas existe um detalhe, eles não correm forte lá o tempo inteiro, e o leve deles é às vezes mais leve que o teu, você cabeçudo que corre forte toda hora. E estudos aí mostram que corredores de elite realizam cerca de 80% dos seus treinos em baixa intensidade, ou seja, muito volume e pouco ego ali, dá uma seguradinha aí. E como saber aí se o seu volume está adequado? Existem alguns sinais aí, sinais positivos, tá? Melhora do pace, uma boa recuperação, uma sensação ali de evolução e menos fadiga, você vai estar menos cansado. Agora tem os sinais negativos aí, você vai ter dores constantes, você vai estar com cansaço acumulado, você vai ter aquele sono ruim, o seu pace, ladeira abaixo. O melhor jeito aí de aumentar o volume é uma regra simples, aumente aos poucos ali. Um exemplo, de 20 você vai passar para 22, de 22 para 24, para 26, muito melhor aí do que você pular de um 20 para 35, 45, 50, muito rápido. Qual que é o volume ideal aí para baixar pace? Aqui está uma verdade que pouca gente fala. Se você corre 10 km por semana, provavelmente aumentar o volume vai te ajudar, porque você está correndo bem pouco. Agora, se você já corre 70 km na semana, talvez o que esteja faltando aí não seja mais o volume, e sim intensidade, recuperação e uma estratégia aí bem definida. E o que eu faria hoje se eu quisesse evoluir? Eu não perguntaria qual que é o maior volume possível, eu perguntaria qual é o menor volume capaz de gerar evolução, porque isso reduz risco de lesão e melhora aí sua consistência. E quanto aí que os corredores elites correm? Para uma referência aqui de 5 e 10 mil, é de 100 às vezes a 180 km. Um maratonista
aí gabaritado, ele vai rodar de 140 a 220 semanais. Mas atenção, eles construíram ao longo de muitos anos. Não vai tentar copiar não. Volume é importante, muito importante. Mas ele precisa estar equilibrado ali com intensidade, com recuperação, com progressão e com objetivo, né? Porque o melhor volume de treino não é o maior, é o que permite que você continue evoluindo. Agora, se você não sabe se está correndo pouco ou está correndo demais, é exatamente aí que uma planilha estruturada faz toda a diferença. E nas minhas planilhas de treinamento eu ajusto volume semanal, intensidade, longões, treinos de tiro e aquela progressão de carga ali. Tudo baseado no seu objetivo atual aí. Seja 5 km, seja 10 km, fazer uma meia maratona ou buscar aquele recorde pessoal. Então clica aqui no link do comentário fixado e vem descobrir aí qual que é o seu volume ideal para você evoluir sem se machucar. Porque correr mais não é objetivo. Evoluir mais é que é. Obrigado e até a próxima aula.